Amados, eu pensei que eu tinha dito bye-bye da minha doença, da outra, mas depois de um bom tempo, eu não tive febre. Eu tive um ataque de erisipela de novo, e eu estava tremendo aqui, a rede balançando e tudo. Mas o Florence, meu médico, mandou um remédio para mim. Ela veio, ela estava de serviço no hospital, terminou 2 horas para isso, aí ela passou lá. Eu estava assim, olhando. Eu tenho uma tia, um casal com ela que estão aqui. A Zeni não chegou ainda, parece, não é? Não. Mas ela já sabe, ela vem, se Deus quiser. Ela estava me ajudando e ela traz mais um pouco. Como os irmãos sabem, hoje não é culto, hoje é o estudo bíblico do seminário. Só que o seminário está de férias. É bom porque não ia ter lugar, talvez, para ele sentar, né? Se todo mundo tivesse vindo. Mas é um bom número dos irmãos. E eu gostaria de dizer para cada um, inclusive os meus parentes, aí como eu estou feliz de tê-los conosco aqui, e que eles estejam à vontade, estar na casa deles, a casa de Deus, não é? E é muito prazer tê-los conosco. Eu estou fazendo o livro de quem? Ninguém sabe. Vamos fazendo tanto livro, não é, irmão? Mas Gálatas, não é? E nós temos pesquisado em Coríntios, em todo lugar. Assim, hoje à noite vamos por Romanos. E o presbítero aí, prazer, meu irmão, minha esposa, ele também está. Muito prazer. Eu acho que eu vou ter de ter umas 2, 3 semanas, talvez, para esta parte, assim, que eu estou fazendo. Como chegamos em Gálatas, aí temos falado até aqui, só para dar um pouquinho de papel de fundo, não é? Ou alguma coisa assim. Mas Gálatas é o livro da lei, lei de Deus, lei mosaica, e inimigo da fé. O povo pode tomar susto ouvindo alguém dizer isso, mas é mesmo, as duas coisas são contra entre si e são opostos. Não pode ter lei e graça. A lei é a pedra que mata, a graça é o sangue que salva. Mas nós temos explicado muitas coisas da diferença que aconteceu nas igrejas em Coríntios, quando Paulo estava viajando, e aconteceu também em Gálatas, durante a viagem dele também. Entraram pessoas que, até crentes, muitos deles, mas com heresias que são muito populares hoje em dia, até no mundo. Você vai saber quando a gente fala. Mas nós recebemos a lei de Deus através de Moisés. Deus deu a lei de Moisés.
mas não foi para salvar ninguém. Deus não deu a lei dele para a salvação de alguém. Ele deu a lei para vocês saber que é impossível vocês ser salvos. E depois ele te mostra a graça que faz possível, a graça de Deus, a obra que ele fez. O trabalho assim que as pessoas fazem, às vezes, pensando que... eu vou dar um exemplo da Bíblia. Não é? Tinha um jovem rico e ele queria a vida eterna. E queria tanto que ele correu atrás de Jesus, no Novo Testamento, não é? E ele chegou e perguntou: bom mestre, o que eu faço para dar a vida eterna? E Jesus disse para ele: tens a lei, não é? Sabe, conhece os mandamentos. E ele disse: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. E ele não estava sabendo que estava mentindo. Eu provo pelo fato que Jesus, ouvindo ele dizer isso, sabendo que era mentira, mas que o rapaz não sabia que era. E Jesus o amou. E Jesus disse para ele: uma coisa te falta. Vai vender tudo que tem e dá para os pobres. Aí vem, me segue. O rapaz que correu, tão ansioso para a vida eterna, foi para o lugar certo. Jesus Cristo, o único que pode dar a vida eterna. E ele foi lá, mas ele não recebeu. E a Bíblia diz que ele foi embora triste. Este é o final, o papel de qualquer pessoa que não conhece Jesus Cristo como Salvador. Você vai embora triste, até quando morrer. E Paulo explica bem, usando Abraão como um exemplo, como você pode ir para o céu. E nós queremos hoje à noite começar com uma indagação que você pode lembrar com certas palavras para lhe ajudar. O primeiro pensamento, indagação. Se só vai para o céu, quem é que vai para o céu? Vai o justo. Mas a Bíblia diz que não há justo. Não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3:10, se quiser olhar. Não existe justo. E se o justo é que vai para o céu, então ninguém vai para o céu. Mas Deus explica muito bem em toda a Bíblia, mas nesse livro de Romanos é explicado muito bem. Eu gostaria de preparar Ronaldo para fazer uma leitura em Romanos 4, verso 8. Não, desculpe, eu vou lhe dar por certo o texto. Eu coloquei aqui, porque eu vou precisar de talvez 2 semanas, no mínimo. E é bom que vocês sabem. Eu já estou aberto em Romanos 8, eu posso dizer. Sobre Abraão, versículo 18. Eu quero que o irmão Ronaldo leia
até capítulo 5, leia mesmo, até capítulo 5 e verso 11. Ok. Agora não, meu irmão, não agora não, só dando tempo para o senhor olhar, é cumprido assim a leitura também. Aí eu vou preparar o povo para ouvir o que você vai estar lendo. O povo que era crentes, que eram judeus, tinha se convertido em crente, eram crentes, mas em Jerusalém, no início mesmo da igreja primitiva, eles guardaram ainda coisas dos judeus. Eles pensaram que um homem tinha de ser circuncidado para ser salvo. Coisas que são fora da Bíblia, tem nada a ver com salvação. Então, Tiago, que era irmão de Jesus Cristo, era o chefe da igreja em Jerusalém, e ele mesmo ensinava o evangelho mesmo, mas pessoa depois de ser salvo, aceitar Jesus, a igreja criou que ele tinha de ser circuncidado. Aí depois criou até hoje em dia, até nós temos lugares aqui que não tem uma mulher que frita assim, peixe tão gostoso que está bem. A esposa do pastor Fábio Mar de Lábrea. E qual é o peixe bom que a senhora frita para mim? Já ouviu? Grita a palavra doce, como é? Surubim. Como é gostoso, né? Vai lá mesmo. Pois tem crentes que dizem que não pode comer. Se você é crente, não pode tomar café, não pode outras besteiras que não estão na Bíblia de jeito nenhum. Mas temos de lembrar que o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, estava ensinando também por um tempo, até que Paulo mesmo foi a Jerusalém e viu, e ele repreendeu Pedro na frente de toda a igreja, todo mundo. E esta leitura hoje à noite vai lhe ajudar. Como é que uma pessoa pode ser justo se só o justo vai para o céu? E Romanos 10, não é? Capítulo 3, Romanos 3, 10 diz que não há justo. Nós vamos ler como um pecador como eu, como você, pode ser justo. Deus pode fazer uma coisa e fazer-nos justos. Eu vejo pessoas que voltaram de férias, né? Espero que teve tempo bom. Irmãos, escute, muita gente fala hoje em dia de vou tal lugar, vou lá. Aí, gente, sabe para onde vai. Mas se eu fosse perguntar de cada um de vocês hoje à noite, se você morrer hoje à noite, para onde tu vai? Isso é uma pergunta muito pertinente, porque a Bíblia diz que o injusto não entrará no céu, não. E não tem justo. E, obviamente,
tem que saber como é que pode ser justo. E o melhor exemplo é a vida de Abraão. E eu vou tirar talvez 2 semanas para lhe mostrar. Estamos ainda tratando das coisas de Gálatas. Vocês sabem que a Bíblia diz que o surubim que Deus fez é bom e nada é... Aliás, eles tiram o nome e diz que é mal, não é que não é bom. Contradizendo a própria Bíblia, coisas, tudo que Deus fez é bom. E nada é recusável. E a comida, Romanos 15, ensina você que a comida tem nada a ver com a salvação. O que você come, bebe. Salvação é uma outra coisa. E o maior exemplo, talvez na Escritura está cheio de exemplos, é o Abraão. Porque Deus fez uma promessa para Abraão que era impossível. Como é impossível para você ir para o céu, eu ir para o céu, do jeito que nós nascemos, em pecado, pecadores por natureza e por prática, nós não iremos. E só tem 2 destinos. Uma é o céu, não vou mencionar o outro, né? Eu nunca vou lá para ver como é, não, mas assim, o céu, como é que posso eu entrar no céu, um pecador como eu? Se um justo não entra no céu, como é que eu posso? Eu pretendo, pelas Escrituras, responder, como se lembra, estamos numa aula, não é? Não estamos num culto assim, pregando a pregação. Mas eu vou lhe dar um estudo sobre isso. E quando o irmão Ronaldo está lendo, você abre a sua Bíblia, por favor, e mesmo segue cada palavra que ele lê. Peço a ele para não ler de repente. Pode vir aqui, meu irmão, por favor, e fazer mesmo visível. Às vezes a pessoa entende melhor vendo a pessoa que está lendo. Ele vai ler em Romanos capítulo 4, não foi, meu irmão? 4. O senhor pode anunciar? Romanos capítulo 4, dos versículos 18 até o versículo 11 do capítulo 5. Romanos 4, de 5 a 11. Romanos 4, versículo 18 até o versículo 11 do capítulo 5. Assim diz a palavra do Senhor. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado
a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Até o versículo 11, seu pedido. Obrigado. Obrigado. Os que são estudantes estão ouvindo bem? Sim. Lá atrás. Eu que não estou ouvindo bem. Pois é. Mas pessoas sim com experiência, por exemplo, pastor, presbíteros, diáconos e tal, missionários, pessoas que trabalham na seara do Senhor. E sabe muitas dessas coisas, mas não sabem com a perfeição muitos. E infelizmente infiltram nas igrejas estas heresias que pode estar até atrás de um crente. Por exemplo, São Pedro, ele comia com gentios. Este é proibido para o judeu. Mas quando ele se converteu, ele mesmo comia com os gentios. Mas quando Tiago, quando os outros chegaram e ele encontrou com ele, ele não foi mais para a casa dos gentios para comer. Ele voltou a ser judeu
e não comeu na casa de nenhuma um circuncidado, um judeu, sendo crente, sendo apóstolo de Jesus, sendo escritor da Bíblia. Se esses podem, desta forma, perder até a própria palavra de Deus, nós temos que ter cuidado de quem você está escutando pregando. Tem tanta mentira hoje, dita, anunciada atrás de dólar, né? Atrás de dinheiro. Tem pessoas que têm fazendas enormes lá na América e tal. Tudo comprado com os pobres brasileiros que vão para os milagres e as coisas e tudo. Nós temos que lembrar, beloved, que o Evangelho é um só, genuíno. Alguém sabe, nós já estudamos em 1 Coríntios 15, 4, não é? Pode ler, por favor. Paulo aqui está falando do verdadeiro Evangelho. Fica pronto, irmãos. Não? Cristo morreu por nós, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Obrigado. Este é o Evangelho que Paulo pregava. Que Cristo morreu por nós, o justo pelo injusto, para nos levar a Deus. E foi sepultado, não era um truque, não, ele morreu e foi sepultado, mas ressuscitou, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Foi quando o irmão dele se converteu, quando James, o Tiago em português, se converteu, foi quando Cristo ressuscitou. E lembra-se que ele morava com ele por uns 30 anos e tal, mas não se converteu. Agora, a ressurreição é a prova de tudo que Deus esvaziou-se, deixou tudo que tinha na glória e veio para este mundo que ele fez, e o mundo não tinha lugar para ele. Veio para os judeus, e os judeus não o receberam. É mesmo uma coisa de maravilhar mesmo assim. Vocês vão me perdoar se eu introduzir de aqui por acolá uma palavra inglesa, sabe? Que eu já provo uma coisa que os cientistas dizem. Os cientistas, vocês já viu, Sara, pessoas médicas, pessoas que estão, já viu a pessoa idosa, uma mulher botando a fralda numa boneca lá no hospital e passando talco e tal. A pessoa volta assim, os cérebros, mesmo os células do cérebro que você tem, somente morrem primeiro. Aí você vai. Aí eu já estou provando isso, porque eu estou falando em português há muitos anos, não? Mas às vezes a Zeni tem que dizer para mim, fala em português, tá? Eu estou falando com alguém em inglês. Está voltando na minha mente. Eu vi um cientista falando na televisão, e ele era mesmo especialista de cérebro, e ele perguntou, pessoas que estavam lá e estavam falando, deu a oportunidade para perguntar. Aí uma mulher pergunta que eu teria perguntado se eu estivesse lá. Uma mulher lhe perguntou e diz, doutor,
Porque eu posso me lembrar que eu fiz quando eu tinha 10 anos, mas não me lembro que eu fiz 10 minutos passados. Não é assim? Aí ele diz, este é correto. É assim que a gente morre. E eu tenho, como pastor, visitado hospitais e pessoas velhas e tal, por muitos, muitos anos. E até a minha mãe ficou tomando remédio demais, já estava com 90 anos. Aí eu fui lá, ela pensava que eu era o meu pai, e ela disse para mim, não ponha tua bicicleta aqui na minha cama. Eu não estava de bicicleta. Tá? Aí eu digo, desculpe, mãe. Mas uma mulher na frente dela que não podia andar, velha, podia andar. Aí eu vi ela mexendo assim, eu disse, não, espera um instantezinho e tal. Aí eu segurei, não deixei ela tentar levantar. E ela disse para mim, quem é você? Assim. Eu disse, eu sou Fred Orr. Fred Orr? Eu disse, sim. Eu conheci um Fred Orr. Eu disse, é mesmo? É. Ele era da igreja McQuest Memorial Presbyterian. Ele era assim. E ele era o diretor, não sei de quem, tá? Era meu pai. Aí eu disse para ela, onde o senhor morava naquele tempo? E ela disse, número como 32 My Ladies Road. Disse o endereço de onde eu morava. Já não estava sabendo. Este acontece mesmo com pessoas, até como Fred, que eu estou dando uma desculpa, eu estou fazendo isso. Eu sei que tem muita gente que fala inglês aqui, mas tem, assim, muitos irmãos, muito prazer tê-los também. E não é feita de propósito, é um erro, sabe? Da cabeça de 86 anos, sabe? Que já está tendo trabalho agora. Não pergunta quem foi o primeiro hino que nós cantamos, não me conta, não. Assim. E o que acontece que as pessoas que olham assim para falar de o justo entrará no céu, mas ele lê a mesma Bíblia que diz, e não há justo nenhum sequer. Então a sua indagação, eu quero deixar vocês com vocês, como a sua indagação é como um injusto, como todos nós, pode um dia entrar no céu. Todos nós somos pecadores por nascença e por prática. Tem que lembrar. E se você imaginar que trabalhando, fazendo boas obras, não para, porque tem tanta gente fazendo coisa que não presta, não é? Eu não estou pregando contra alguém fazer coisa boa, mas não penso que vai levar para o céu. Se dá tudo que tu possua, tudo, não será justificado diante de Deus. Da maneira que alguém deu. Voltamos para o rapaz que correu atrás de Jesus, e Jesus disse para ele que vai vender tudo que tem e dar para os pobres. E ele já tinha dito para Jesus,
quando Jesus disse, tem os mandamentos, não é? Ele disse, tudo isso eu tenho guardado desde a minha nascença, né? Que tenho guardado. Jesus o amou. Ele estava vendo honestidade falando mentira. Isso é possível. Tem que lembrar que temos exemplos disso. Mas Jesus não quis isso para mim, para vender o que eu tinha e dar. Pode ter dito para algum de vocês, mas eu acho raro, não é? Sabá não foi, não. E por que esse homem que tanto queria Jesus? Porque ele tinha de fazer. Porque ele fez um erro grande. Ele disse que ele tinha guardado todos os mandamentos, desde a sua mocidade. E Jesus mostrou que ele não guardava nem o primeiro mandamento. Não terás outro Deus adiante de mim. Amar a Deus sobre todas as coisas, talvez você aprendeu assim, é a mesma coisa. Ele amava mais o dinheiro. Diz que foi embora triste porque possuía muita coisa. E Jesus, em amor, mostrou para ele, porque a lei foi dada. A lei foi dada por você, por tudo que tenta fazer, tudo que quer observar. Você não pode. Alguma coisa sim, e outras mais coisas não, e tudo. E nós somos, por natureza, pecadores. O homem não é pecador. Este é do Fred. Eu dei isto uns 50 anos passados, 40 anos passados, talvez, no seminário da Assembleia de Deus. E uma noite eu estava ali, aquele lugar de Secom, estava no Secom. Aí umas senhoras jovens assim, passando, um parou, olhou para mim assim e correu, me abraçou e disse, Pastor Frederico, eu disse culpado. E ela disse, eu me lembro tanto do senhor e das suas aulas. E o senhor quer uma prova? O senhor quer uma prova? Eu digo, não, eu acredito, não, mas eu vou lhe dar uma prova. Ela diz, o homem não é pecador porque ele peca, mas ele peca porque é pecador. Ela disse, eu nunca me esqueci da noite que o senhor disse isso. Escrevi na Bíblia para as pessoas. Nós não somos pecadores porque pecamos, não. Mas pecamos porque somos pecadores. É natureza. Então nunca será justo. É impossível para o homem. Uma indagação que o homem faz. E a resposta é impossível por você fazer. Não há possibilidade. E a razão por que Deus deu a lei foi para mostrar o nível de Deus, mostrar o que Deus queria e que nós somos incapazes, né? E ele depois mandou seu filho e nós vamos estudar isso talvez na outra semana. Mas uma coisa,
de lembrar. Onde você vai? Vai morrer. Eu que tenho mais chance hoje do que vocês, né? Mas eu sei para onde eu vou. Eu vou para o céu. Que, Frederico? Como? Agora que eu vou explicar como. Eu vou deixar a Bíblia explicar para você como. E você, se não concordar comigo, não quer dizer nada. É com Deus que você não está concordando. Eu não vou dizer nada assim que não está escrito na Bíblia. Eu falei de Romanos 3, versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ainda não cheguei a educar Hebron para responder, né? E eu tenho que falar para poupar o tempo. Romanos 3, 23. Tem muito efeito quando pessoas respondem, não o pregador. Outros visitantes e tal, às vezes, estão ouvindo, não foi o pregador que disse. Quem foi que disse foi São Paulo. Está escrito em Romanos 3, 23. Em Romanos 3, 10, ele diz, não há justo, não há nenhum sequer. E eu disse para você que eu vou para o céu? Você está dizendo o homem orgulhoso? Não, não. Vergonhoso. Mas orgulhoso não. Mas um que renunciou tudo. Deu tudo que tinha. Veio e tomou meu lugar. E ele pagou a minha conta. Não até o dia que eu fui salvo, não. Pegou da eternidade à eternidade. Deus olha para mim, ele está vendo um justo. Como? Porque ele vê Jesus. Eu estou dentro de Jesus. Em Cristo. Quando você tem tempo de olhar Efésios, capítulo 2, vai ver a diferença de estar em Cristo ou sem Cristo. Sem Cristo, injusto. Em Cristo, justo. Pela justiça dele. Jeová Sedquenho, hebraico, a palavra mesma de Jeremias 23. Ele diz claramente para nós. Mas eu vou tentar ficar no trilho porque é tão comprido e eu não vou ficar aqui a noite toda, não. Eu gostaria que você pense assim. Ele começou com uma indagação. Se não há justo e um injusto não vai para o céu, então, como é que tu diz que vai? Como é que eu estou dizendo que eu vou? A resposta é da Bíblia, que eu vou lhe dar. Segunda coisa que eu quero lhe dizer é impossível para você, para mim, para qualquer de nós, ir para o céu por qualquer serviço, sacrifício, qualquer coisa que você faz.
é impossível ir para o céu. E a pessoa tem que realizar, é porque nasceu pecador. Continue pecador e não há meio de apagar seus pecados e não há meio mesmo de escapar do julgamento de Deus pelo lado do homem, não há. Mas Deus tem. E esta que eu estou dando para os irmãos como uma indagação, uma pergunta, como é que eu posso fazer? Eu digo imediatamente, impossível. Impossível para eu, para você, fazer o que possa levar você para o céu. Você por si mesmo, do seu trabalho. Então, nós podemos olhar até na nossa Bíblia onde lemos e vamos ver o que está escrito, que verso 18 de Romanos 4 nos diz que Abraão, esperando contra a esperança, creio. Creio no impossível. Ele tinha 100 anos. Ele não podia ter criança. Imagina Sara. Desculpa, mas a menopausa tinha terminado tanto tempo, não é? Imagina como pode assim a Maria dar luz assim. Não, Maria não. Oi, Sara. A promessa Deus deu para Abraão. Olha a sua Bíblia em 4. Abraão esperando contra a esperança, este é Romanos 4, 18. Creio para vir a ser pai de muitas nações. Imagina. Se Deus desse isso para mim com 83 anos, 36 anos, mas ele tinha 100 anos. Vai ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé. Já viu? Sem enfraquecer na fé. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já com 100 anos, e a idade avançada de Sara, a mulher não gosta de dizer a idade dela, não é que não dá de Sara, mas dá do Abraão. Deus não queria ofender. Mas, tá? E diz assim, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, não é que ele pensava que eu vou mesmo, tomar um remédio, alguém vai, eu vou ficar forte, e aí eu arranjo outra mulher para ter uma criança com ela, e arranjo um problema que nós temos ainda hoje. Os judeus e os árabes estão brigando lá, porque Abraão fez esse mistake, casou e teve outro filho. E Deus, sendo filho do Abraão ou outro, Deus deu uma herança para ele também. Mas não a herança que ele deu para o filho da promessa. Qual era o nome dele? O filho da promessa. Isaac. E é interessante, Abraão olhou para Isaac. Não, ele não estava lá, não.
mas eu vou ser o pai de muitas nações. Então, né? Fé, a Bíblia diz, é vendo o que é invisível. Se você vê a coisa, não tem que ter fé, já está vendo. Mas a coisa que não está vendo, ele não enfraqueceu na fé. E olha, mesmo assim, pensando que velho ele era, e também a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade a promessa de Deus. Era impossível. Irmãos, pense bem, nós estamos olhando nessas coisas para... Tem uma máquina colocando para alguns irmãos que querem fazer alguma nota, por isso eu estou tentando ficar mesmo no trilho certo. Eu dei até agora a indagação, não é? E que mais? Não dá para ler? Ou não está aí? Eu não estou vendo, não é? Pois é. Mas ele mesmo não tinha possibilidade. Deus falou com ele e deu uma promessa. Impossível. Para Abraão pensar que é possível, Deus deu uma promessa para ele. E ele creu e que mais que diz? Não duvidou. Não duvidou, não é? Mulher que tinha uma montanha bem atrás da casa dela, aí o quarto ficava escuro dia e noite. E ela lendo na Bíblia que se alguém tiver fé, pode dizer para esse monte, vai lá no meio do mar, fica. E ela pensava que seria bom mandar a montanha embora para o meio do mar. Então, quando ela fechou a janela à noite, ela mandou montanha embora, sabe? Vai, assim. Aí de manhã, quando ela abria a montanha, estava lá, ela dizia, eu sabia que não ia. Eu sabia que não ia. Impossível. Até para aquela mulher, pelo menos. Coisa interessante. Mas Deus, eu acho tão bonito, irmãos, pensar nesta parte mesmo de que nós queremos dizer. Deus supriu um imaculado sacrifício. Deus supriu. Está no texto ali. E ele fez a promessa. Quando a gente fica pensando, não é? Imutável, a palavra de Deus. Não pode falhar. Deu a promessa, imutável. E Abraão creu e não duvidou. Veja como Deus nos dá até o Evangelho aqui. Não duvidou por incredulidade. Está dizendo mesmo que Abraão
não era incrédulo. Incrédulo não se salva, não. Existem incrédulos que dizem que são salvos, mas Deus sabe. E eles devem cuidar, saber, verificar para onde vão. Porque lá só entra o justo. E a nossa justiça não dá. Não há possibilidade de nenhum homem nesse mundo ser justo, uma mulher qualquer, para ir para o céu. Mas Deus providenciou um imaculado sacrifício, um sacrifício justo. Era Ele mesmo, era Deus. Deixou tudo que tinha. Você tem lido com certeza muitas vezes, não é? Daquela descida de Jesus, sendo rico, para amor de vós se fez pobre. E nós temos a descida dele e depois a subida. Deus o exaltou e deu nome sobre tudo, não. Mas ele desceu, esvaziou-se, ficou no mundo dele e não tinha casa. Interessante, não é? Toda criatura que passou por ele, ele fez. Era o Criador. Mas não acreditar. É por isso que não tem justo. Não tem fé. Duvida. E Deus tem dado um imaculado sacrifício para nós. E uma coisa que eu chamei só para seguir, como estamos falando, é imutável. Promessa. Uma coisa é imutável, quer dizer, não pode ser história, invento para alguém. É imutável, introcável, não pode mudar. E Deus deu essa promessa para você, deu para todo mundo. Eu já estou começando o meu sermão, mas eu vou terminar, não é? Você puder voltar, a gente tenta, se eu estivesse pregando, assim eu tentarei fazer. Você, meu querido, se é crente verdadeiro, se o irmão crê e não duvida, Deus deu uma gloriosa promessa. Uma promessa imutável, não pode errar. João 5:24. Vamos ler a promessa. Bem alto. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Vamos agora ouvir de novo. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra... Vamos parar. Quando você vai dizer alguma coisa para teu marido ou por outro, você diz em verdade, assim. Eu disse para um padre uma vez, quando eu falo com o senhor, eu digo, em verdade, ele achou graça.
Sabe o que ele disse para mim, Padre lá? Não precisa, Fred, tu só falas a verdade. O padre disse para mim. Precisa dizer isso. Eu digo, e se eu não preciso, por que Jesus precisava? Por que Jesus tinha de afirmar 2 vezes que estava falando a verdade? Era padre amigo meu, não é? Sabe, não era coisa que insultavam, assim. Mas ele disse, ele sabia que sujeitos como você vinham negar esta promessa. Ele sabia. Que você vai ter de fazer isso, faz aquilo, ir para uma missa e não sei o que mais. Então, Jesus disse, eu não quero dizer o nome do padre, eu quase disse, não é mais? Deus está olhando para ti e dizendo verdade em verdade. Esta é a minha promessa. Imutável. De um sacrifício imaculado que apagou tudo o teu pecado. Eu paguei o preço de tudo. E você, se não é justo pela justiça de Deus, quando eu digo que eu sou justo, eu não estou dizendo coisa de mim, não. Sinceramente, você tem que entender isso. Eu sou justo só por causa desse aqui. Vamos ler o resto desse pedacinho em Romanos 4. Não duvidou, versículo 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, olha, meu irmão, pense bem, aqui está o caminho, que está dizendo para ti. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Abraão, 100 anos, vai ser pai de muitas nações, então, glória a Deus, é da Assembleia. Esse não é insulto de ninguém da Assembleia. Eles me amam, eu amo eles. Eu ouvi dizer que estão chamando uma das salas do seminário lá, ou da faculdade lá, estão chamando uma das salas Frederico Orr, lá na Boas Novas. Então, ele sabe, eu não estou falando contra ninguém. Mas o que eu estou dizendo, podia dar glória a Deus. Este prova que ele não duvidou. Este prova que ele tinha fé. Acreditava. Está escrito mesmo aqui. Veja como o verso 21 diz, estando plenamente convicto. Oh, será que tem palavras mais potentes em português? Para uma coisa dessa, olha. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometer. Você acredita que Deus é poderoso, sabe, para cumprir? Você é salvo? Graças a Deus. É justo mesmo. Vai para o céu pela justiça de Cristo. Que coisa maravilhosa, não é? Ninguém vai pela justiça própria, não. Não perca teu tempo deixando de comer. A palavra não sai mais. Surubim. Que a Bíblia diz, tudo que Deus fez é bom. Tudo. E nada recusável. Porque é santo.
santificado pela oração. Eu espero que você ore quando vai comer. E santifica o que você vai comer para o uso do teu corpo. Eu não como sem orar a Deus, mesmo tomar um remédio, qualquer coisa, então, eu peço que o Senhor use este para a tua glória na minha vida. E eu estou absolutamente convicto, eu não tenho uma dúvida nenhuma que eu atingi essa idade que eu tenho, tá? Por causa da fé que Deus imputou em mim. Esta é a palavra segredo com que vamos terminar para depois pegar da próxima vez. Como é que Deus faz alguém justo que não é justo? Ele imputa a justiça de Cristo sobre você, sobre mim. E quando Deus olha para mim, imagina se fosse olhar por Fred, né? Mas ele está olhando por Fred em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Por isso eu sei onde eu vou, para onde eu vou. Não tenha dúvida. Vocês sabem? Pode saber. Como? Deus imputa a justiça. Quando você ouvir o resto, se for possível, ler. Quando chegar em casa, você vai notar. E não foi dito só por causa de Abraão, foi dito por causa de ti. Deus queria que você também está incluída nisso. Não foi dito só por Abraão, não. Tem pessoas que parecem nascer mesmo para, assim, fazer a injustiça. Todos nós, de certa maneira, fizemos. Mas Deus, olhando para o seu filho, que deixou tudo que ele tinha, se fez pobre para fazer você rico. E ele disse, se você crer e não duvidar, mas estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometer, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa. Maria, José, João, quem é que está aqui hoje à noite? Seu nome está aqui. Ele está dizendo, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometer, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por Maria, por José, por Fred, por Ronaldo, tudo, por nossa causa. Imagina, posto que a nós igualmente nos será imputado
a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Imagina, por causa da nossa justificação, sua, minha. Como é que Deus imputa justiça? Através de promessas imutáveis. Um imaculado sacrifício do seu filho morrendo em teu lugar e dizendo mesmo para todos, aqui nessa igreja hoje à noite, se você não é justo diante de Deus, a culpa não é dele. A culpa não é dele. Está faltando você crer. Ficar plenamente convicto que ele não pode mentir. E ele disse, em verdade, hoje digo, se alguém, como é? Quem ouve a minha palavra... Ouve a minha palavra. Você ouviu a palavra hoje à noite de Deus? Bem, se alguém ouve a minha palavra e crê naquele que você me enviou, crê naquele que é Jesus Cristo, tem a vida eterna. presente indicativo. Tem. Não é talvez tenha, ou terá, ou teria, se tudo fosse assim. Tá? Tem. Passado já. É presente no verbo, eu sei, mas está falando do que eu tenho desde 43, talvez muito antes disso, né? Deus sabe. Muito obrigado por ter vindo hoje à noite. Que Deus possa lhes abençoar, levar em paz aos seus lares. E fica certo, querido. Isso não é a minha palavra. Isso é a palavra de Deus. Escuta, acredita, plenamente convicto que o que Deus promete, Ele é poderoso para fazer. Você já provou isso na sua vida? Deus lhe ajuda, porque eu sei por onde vai se não fizer. Eu não quero nem falar. Mas eu sei por onde vai se você fizer. Se crer, não duvidar. Dá glória a Deus, que Ele te amou de tal maneira que deu seu Filho para fazer você justo. E pela fé somos os justos, aguardando aquele que nos justificou, Jesus Cristo. É interessante mesmo que esta palavra de Jeremias que eu citei, Jeová Sidkenu, assim, é justo. Justiça nossa. É. Diga devagar, ia dar bem devagar, mas agora devagar, para todo mundo ouvir. O Senhor é justiça nossa.
Foi muito comprido, né? Justificado pela graça. Por Jesus Cristo, meu Senhor, que gostaria de fazer isso contigo também, hoje à noite. Que Deus abençoe. Como eu disse, leva em paz. Senhor, dá esta fé que só Tu podes dar. Para a pessoa mesmo acreditar que o que o Senhor promete, o Senhor é poderoso para cumprir. E fiel e verdadeiro para cumprir a Tua palavra. Justifica, Pai, alguém que quer mesmo nesta hora crer verdadeiro que Tu morreste por ele. E deixa ele viver pela fé, glorificando o Senhor por esta maravilhosa salvação em Cristo Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amém.